É isso aí, gente. Nós estamos começando o programa CBM ao vivo. E esse é o momento para você compartilhar para os seus amigos, colegas de trabalho, nos grupos que você participa. Convida todo mundo, porque o programa de hoje está maravilhoso. E você não pode perder e também pode compartilhar com outras pessoas esse programa que tem abençoado as noites de segunda-feira e as pessoas que estão conosco. Hoje o nosso entrevistado é o meu querido amigo pastor Pierre Perecim. Ele que é escritor, é mentor de empresários, líderes políticos e pastores, graduado em teologia e também especialista em gestão de pessoas e gestão de conflitos. Atua como Feed Chair no C12, Grupo Brasil, e apoiando CEOs e empresários no desenvolvimento estratégico baseado em princípios cristãos. É diretor e presidente do Perdonare, mentoria e soluções empresariais. Um convidado de peso para a gente hoje aqui no CBM ao vivo é o meu amigo Pierre Perecim. Pastor Pierre, meu amigo, eu queria que você começasse já contando para a gente um pouquinho quem é Pierre Perecim. É um prazer, pastor Márcio, estar aqui. Eu falo para todo mundo que você é meu irmão. Eu tenho um carinho muito grande por você, pela sua família e pela sua história de vida. Eu sou mineiro, lá de Bicas, Minas Gerais, ali pertinho de Juiz de Fora. E minha mãe, ela engravidou-se pela primeira vez aos 19 anos de idade. E naquela época, ser mãe solteira, família nenhuma aceitava em casa. Minha mãe foi expulsa de casa aos 19 anos de idade, grávida da primeira filha, né? E saiu de Guarará, que é ao lado de Bicas, a pé, e foi para Bicas. Ali em Bicas, ela foi trabalhar à noite no hotel, e nesse hotel ela teve 7 filhos, cada filho com um homem diferente. Então, nenhum dos pais biológicos quis adotar nenhuma das crianças, tomar conta de nenhuma das crianças. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe estava grávida da 7ª criança, de um outro homem que morava conosco, se dizia nosso padrasto. Eu fui rejeitado pelo meu pai no ventre materno de minha mãe. E aos 4 anos de idade, minha mãe grávida da 7ª criança, e saiu de casa sentindo aquelas contrações a pé para ir para o hospital São José de Bicas. No meio do caminho, ela caiu num posto de gasolina, bateu a cabeça numa bomba de combustível e ali faleceram ela e a criança. O homem que morava conosco, que se dizia nosso padrasto, ele disse: filho que era meu morreu, não vou criar filho de vagabundo nenhum. E jogou as 6 crianças na rua, 5 meninas e eu de homem. O juiz, como não conseguiu uma família que adotasse as 6 crianças, o que ele fez? Ele espalhou as crianças pelo Brasil afora. Então, pastor Márcio, eu com 4 anos de idade me sentia rejeitado pelo meu pai, não entendi o que era morte. Fui rejeitado me achava rejeitado pela minha mãe, e de repente, uma semana depois que minha mãe faleceu, um dia eu acordo de manhã, cadê minhas irmãs? Arrancaram de mim minhas irmãs. O juiz espalhou as crianças pelo Brasil afora, e a sensação que eu tive aos 4 anos, que também havia sido abandonado pelas minhas irmãs. Um dos piores sentimentos da humanidade é a rejeição. E eu cresci com isso. Fui adotado por uma mulher que não queria mais um filho. Ela tinha 3. Ela queria um escravo e me colocou para trabalhar na base do chicote, com 4 anos de idade. No primeiro dia na casa dela, e ali eu fiquei até quase 8 anos de idade. Fugi daquela casa, a polícia me pegou, me levou para o juiz me mandou para uma outra família onde o homem era alcoólatra, pastor Márcio. E lá naquela casa foi uma desgraça. E eu passei a viver nas ruas com 8 anos de idade. Eu saí daquela casa para viver nas ruas, dormir em banco de praça, comer resto de comida. Aos 12 anos de idade, eu tinha sofrido tanto já que eu era gago e tímido. E eu fui gago até meus 15 anos de idade, entrei no banheiro para me suicidar. E ali no banheiro, na hora da morte,
eu me lembrei de uma frase que as pessoas me diziam na porta de uma igreja quando eu pedia esmola. Às vezes, umas senhoras me davam uma moedinha e diziam: ô rapaz, olha para Jesus, Jesus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. E entre me matar e dar uma chance para Jesus, a minha ignorância, né? Eu dar uma chance para Jesus. Mas a minha cabeça estava dando uma chance para Jesus. Naquele dia no banheiro, eu caí no chão e gritei por socorro, se ele realmente existisse. Meu Deus. E naquele dia eu saí dali para viver. E uma das coisas que eu descobri é que se Deus me tirou daquele buraco, Ele poderia me levar a lugares inimagináveis. E eu decidi que eu iria usar minha vida, pastor Márcio, para ajudar outras pessoas. E aqui estamos nós. Meu Deus. Gente, acho que o programa, se terminasse agora, já fica aqui uma lição de vida. Eu que conheço bem a vida de Pierre, uma lição para cada um de nós e certamente para você que está em casa, de alta superação. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do Pierre hoje, mas a gente percebe que o Pierre do passado, talvez você poderia concluir o final dessa história como alguém que não daria certo, alguém que teria tudo para ser revoltado com a vida, alguém que poderia estar na marginalidade, alguém que poderia estar no crime, mas hoje é um homem de sucesso e aí a gente vê o poder de Deus quando é manifesto na vida de uma pessoa. E Pierre, eu tenho o privilégio de dizer que também tenho você no meu coração como meu irmão, de tê-lo aqui conosco hoje e dividir um pouquinho desse sucesso que é a sua vida e para a glória de Deus. Amém. E o Pierre tem muitos empreendimentos, ele é uma referência para empresários hoje do Brasil inteiro e por isso tê-lo aqui para a gente é um presente para esse programa. E hoje você vem falar um pouquinho do C12. Sim. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho o que é o C12. Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Eu que me sinto de volta a casa, fui vice-presidente da Convenção Batista Mineira. É verdade, década de 90, né? Para mim foi um privilégio muito grande, o tempo que eu passei aqui. Fui vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas, então eu estou em casa. E obrigado pela sua oportunidade, me permitir voltar e estar aqui com vocês. Eu saí das ruas, eu era gago. E a única coisa que eu consegui na vida foi trabalhar como vendedor de calçado numa loja. Só que eu ia vender calçado, até eu falar e bom dia para o cliente, o outro vendedor ia e atendia a pessoa. E eu eu ficava irritado ali, nervoso, né? Outro dia eu venho no programa contar como eu fui curado da gagueira, mas eu tenho um livro, né? Você pode, você consegue perdoar. Nele tem a minha história e lá eu conto como... Aliás, você tem um livro aí, né? Tenho, você podia né? mostrar, porque isso aqui vai ser pauta do nosso próximo programa. Beleza. Aqui eu falo um pouco da minha história e eu conto como eu fui curado da gagueira e é a primeira literatura brasileira, pastor Márcio, que tem na prática, ensina na prática como a pessoa pode perdoar, pedir perdão e se perdoar, se livrar da culpa. Maravilha. E eu lá na loja trabalhando gago, o que eu observei? O dono da loja era uma pessoa muito boa, mas solitário, angustiado, sabe? Gritava com os funcionários, ele não tinha técnica para lidar com os funcionários e ele não sabia tratar o cliente. E eu comecei a querer melhorar aquilo, sabe? E Deus me abençoou muito. Muito cedo eu me tornei gerente comercial ali em Juiz de Fora. Fiz uma história linda no comércio. O prefeito eleito de 1996 me convidou para ser assessor dele em Juiz de Fora. Ainda gago ou não mais? Não, fui curado da gagueira com 16 anos, graças a Deus. E lá na prefeitura eu tive a chance de estudar. Foi aonde eu me graduei, meu curso superior em teologia, né? E eu tinha um sonho, que era ajudar as pessoas. E como assessor do prefeito, eu comecei a dar palestras, sabe, nas lojas. Os empresários me chamavam para falar como que era meu trabalho como gerente. E eu comecei a sonhar com esse negócio de ajudar outras empresas. E foi aí que eu comecei minha trajetória. Quando eu saí da prefeitura, já fui para São Paulo. Lá eu montei meu escritório. Eu tenho hoje um escritório nacional ali em Campinas. E eu tinha um sonho, pastor Márcio, que era transformar as ferramentas que eu uso de mentorias numa ferramenta baseada na Bíblia, onde eu pudesse ajudar empresários cristãos. E eu persegui isso por muito tempo, sabe? E na pandemia eu tive o privilégio de fazer um curso que era meu sonho fazer e não tinha tempo. E na pandemia eu fui para casa e fiz esse curso online. E nesse curso, no final, tinha que apresentar tipo um TCC. E a banca foi montada e na hora de apresentar o projeto, eu apresentei o meu projeto, o meu sonho. Quando eu estava lá apresentando, o presidente da banca, o Bittencourt, ele virou e falou assim: Pierre, você está querendo inventar roda? A roda está pronta. Eu falei: como assim?
O que você quer? Pegar uma ferramenta estratégica para a empresa e fundamentar na Bíblia? Já existe. É o C12 Brasil. Eu falei, não conheço. Isso foi em 2001. O C12 Brasil chegou no Brasil em 2018. Olha no isso. Brasil. É uma organização internacional, uma empresa internacional que nasceu em 1992 e o fundador, que é o Buck Jacobs, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho como mentor de ajudar empresários cristãos, mas com ferramentas baseadas na Bíblia. Ele montou um protótipo em 1992 e lá, nesse protótipo, ele percebeu que deu certo. E hoje está em vários continentes. O C12 Brasil é a maior rede de grupos de empresários cristãos ao redor do mundo. E nós temos hoje o privilégio de ajudar pessoas. Quando me falaram isso, eu falei, eu tenho que conhecer isso de perto. A sede nacional é em Curitiba, e eu logo fiz contato em Curitiba, peguei o avião, fui para lá e me apaixonei pelo projeto. Hoje eu sou filho de Tché, né, eu sou um presidente de campo, eu viajo o Brasil descobrindo talentos. Nós temos um programa de geração de renda para mulheres e homens de Deus, pastor Márcio. O que o C12 Brasil faz? Ele conecta empresários cristãos. Nós somos uma empresa que só prestamos serviços para empresas cristãs. Nós percebemos que os empresários são solitários e ele não precisa sofrer sozinho. Então, o C12 é a maior rede de grupo de empresários cristãos ao redor do mundo. Nós nos reunimos uma vez no mês, numa imersão de 8 da manhã até as 5 da tarde. E uma vez no mês, cada membro desse grupo tem uma mentoria individual com o líder do seu grupo. Então, uma verdadeira, Pierre, revolução pelo que a gente está vendo, porque os empresários, os homens de negócio e mulheres também, Sim. empreendedoras, eles são pessoas diferenciadas, né? Ousados, Sim. competentes, mas ao mesmo tempo, como você disse, muitas vezes solitários. É verdade. Precisam de network, precisam de pessoas que sejam seus mentores, Sim. para que a vida seja uma vida pautada a partir de valores que envolvam, além do seu negócio, também família, qualidade de vida e tudo mais. Imagino que o C12 trata de todos esses pilares. Agora, o pessoal que está em casa, que está nos acompanhando, talvez seja empresário, mas talvez não. E você estava me contando que existe uma forma dos líderes, das pessoas que estão nos assistindo, de fazer parte do C12. Sim. Eu queria que você contasse isso para o pessoal que está em casa. Legal. Então, são duas coisas distintas. Quem é empresário, pode se tornar membro do C12 e participar da mesa. Quem já assistiu aquele filme A Forja? Sim. O C12 é a Forja. É onde nós temos um grupo de empresários que juntos eles crescem, compartilham suas dores, suas vitórias, trocam experiência. Só que esse grupo precisa de um líder. E nós, do C12 Brasil, nós treinamos pessoas, homens e mulheres de Deus, pessoas que tenham vínculos com a sua igreja, que tenham realmente uma história de vida de conversão. Nós treinamos esta pessoa passa a ser líder de grupos. Ela monta na sua cidade o seu grupo de empresários. E é uma oportunidade de geração de renda. Claro que a pessoa tem que ter o perfil, tem que ser alguém que tenha realmente experiência com gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de conflitos. Não é qualquer pessoa que vai chegar e ter essa oportunidade. Mas qualquer pessoa que assistir essa entrevista, que desejar, pode entrar em contato com a gente. Tem o nosso site, www.c12brasil.com.br. Pronto, então pera lá, vou pedir o pessoal da produção que prepare aí para a gente colocar na legenda, para que as pessoas possam já acessar diretamente o site Sim. e entrar em contato com o pastor Pierre, que vai poder te dizer se você tem ou não esse perfil que ele está dizendo aqui. Agora, um outro detalhe, enquanto o pessoal prepara aí a legenda, que quando você pensa em empresários, talvez você pense nos grandes empresários. E você diga, mas eu moro numa cidade pequena, aqui tem pequenos empresários, né? O dono da mercearia, o dono lá da academia, e esses também podem fazer parte, não é isso? Hoje nós temos um foco em cidades com mais de 200 mil habitantes. Talvez uma cidade estratégica com 100, 150 mil habitantes, né? Por quê? Nem toda cidade tem números de empresários suficientes para fazer parte de um grupo. Mas, para você ter uma ideia, nós temos um grupo do C12 em Teresina, Piauí. Nós temos empresários que viajam 390 quilômetros todos os meses para poder estar no grupo. Vai para um centro maior.
Então, por exemplo, Belo Horizonte hoje já tem o C12 Brasil funcionando. Nós temos grupos aqui. Então, quem mora a 200, 300 quilômetros, que não tem um grupo lá ainda, se quiser vir a Belo Horizonte conhecer, pode vir viver uma experiência conosco. E daqui, de repente, essa pessoa pode levar para a sua cidade o C12 Brasil. Eu queria agora, Pierre, a gente dar uma pausa. Sim. E a gente vai chamar agora uma música e a gente volta depois da música. Está chegando para trazer essa música gostosa, a Esté Oliveira, e já a gente vai descobrir mais sobre o C12 Brasil e como você pode fazer parte. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Muito bem, gente, nós estamos aqui com a Esté Oliveira. Que música gostosa, qualidade de música, competência musical. E você que está em casa, você que é líder, talvez você diga assim, como que eu queria ter na minha igreja, né, Pierre? Muitas vezes, no evento aqui da minha igreja. E se eu não estou enganado, a Esté aceita convites, não é isso mesmo? Então eu queria pedir que você colocasse som e imagem lá para a Esté. Esté, conta para a gente se alguém quer levar você para a igreja. Claro que tem que devolver depois, né? É só para o evento. Como é que faz? Conta aí para a gente o contato, o WhatsApp, como é que chega até a Esté? Pessoal, é mais fácil contactar comigo pelo Instagram, @oliveiraester_. Lá você pode me mandar mensagem e a gente conversa sobre eventuais convites. É isso. Esté, obrigado. Que coisa boa, gente, a gente ter pessoas de Deus, né, que se preparam, que têm qualidade para trazer música de qualidade, música que fala profundamente ao coração. Queremos que a Esté continue levando essa boa música para o Brasil inteiro, né? Quem sabe para fora do Brasil, porque competência tem e a gente aqui tem esse privilégio de tê-la no nosso programa já algumas vezes. Quem sabe um dia a gente poderia, viu, Renato, fazer um programa especial só de música, para a Esté poder cantar muitas músicas. A gente não vai ter entrevista, não vai ter nada, vai ser o programa musical. A Esté vai cantar, vamos trazer outros pares,
porque está passando só gente boa por aqui. É claro que a gente tem que se preparar para isso. Musical CBN. Ixi. Aí a gente pode até dobrar o programa, fazer 2 horas de programa, para a gente fazer o que faz e mais uma cantata especial aqui. E o bom da Esther é que ela não só canta, ela humilha a gente. Né? Porque eu achava que eu cantava, né? Cantar, cantamos nós, né? Muito bem, estamos aqui com o pastor Pierre mais uma vez e ficou a pergunta no ar aqui. O pessoal está em casa, tudo bem, C12, trabalhar com empresário e tem remuneração, Claro que depende de desempenho, mas o que pode chegar, se é possível falar, evidentemente, Sim. a remuneração de um líder de C12 de uma cidade polo como essa que você deu como exemplo? Bom, então vamos lá. Nós estamos com vagas abertas para Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, Juiz de Fora, Manhuaçu, Ipatinga, Governador Valadares, Opa. Uberlândia, Pouso Alegre, todas as regiões. Três Corações. Três Corações, qualquer cidade, porque a cidade pode ser pequena, mas ali perto tem 3, 4 cidades, então compensa a gente montar um grupo ali. Qualquer pessoa que sentiu o chamado de Deus para servir, trabalhar servindo a Deus, porque nosso negócio é esse. O nosso negócio é servir a Deus através do nosso talento, da nossa profissão. Então, o empresário, quando ele vem ser membro do C12, ele paga, pastor Márcio, uma mensalidade. De acordo com a região, é estudado o perfil da cidade, da região, é feito ali um ticket médio, ele paga uma mensalidade. Nessa mensalidade ele tem essa imersão, que é o dia todo, vem o material dos Estados Unidos, igual o MBA, sabe? É traduzido para o português. E aqui nós estudamos, o mundo inteiro estuda todo mês o mesmo material. O mesmo tema. Se o empresário daqui estiver lá em Orlando, Pierre, tem um grupo do C12 em Orlando, ainda vou esnobar, em inglês ou português? Nós temos grupos lá em inglês, português. Então, vários lugares do Brasil, do mundo hoje, o empresário brasileiro pode participar de um grupo, onde ele estiver. Aí, essa mensalidade que ele paga, parte desse valor volta para o líder local. Porque o líder local não é empregado do C12 Brasil, ele é um empreendedor. Então, se você é empreendedora, se você é empreendedor, nós temos pastores auxiliares, que já foram bancários, gerentes de bancos, administradores, executivos, tem muitos pastores auxiliares que exercem a função também de chair no Brasil. Complementa a renda. Complementa a renda. Nós temos, inclusive, comandantes da PM, do Exército, reformados, que trabalham conosco. Nós temos aí grandes empreendedores que montaram um negócio, deu certo, vendeu e hoje está lá como líder. Então, procura a gente vai conversar. Dessa parte da mensalidade que o membro paga, o empresário que é membro do grupo, 40% em média volta para o líder, porque ele paga ali o hotel onde vai ser o evento, o café da manhã, o almoço, é um dia de evento. Então, esse líder que a gente treina, ele vai ser, na verdade, vai ter uma permissão de uso da marca do C12 na sua região. Então, ele é aprovado, ele passa por uma esteira de entrevistas comigo e mais 4 pessoas. Aí ele é aprovado, vai para a psicóloga aprovando, então ele pode E tem uma capacitação depois, naturalmente. Tem a capacitação, aí nos primeiros 4 meses eu sou o mentor desse novo chair. Depois desses 4 meses nós temos um outro colega, que é o Murilo, que vai ser mentor durante um período. Depois do Murilo tem uma outra capacitação com outro mentor, que é o Eliseu, até chegar no nosso CEO, que é o Tiago, que vai acompanhar esse chair. Seria depois. o CEO Brasil. Isso, CEO Brasil. Ok. Então, você não respondeu, né? Eu acho que não pode falar. Eu respondi. O valor é porque não depende muito da pessoa, né? Então, por exemplo, agora eu posso te falar aqui. Se uma pessoa fizer um trabalho bem feito, ele pode ganhar de 6 mil até 30 mil reais. Ok. Isso depende do tamanho da cidade, do número Do de trabalho empresários. dele, entendeu? Depende da pessoa. Excelente. Agora, eu queria que o pessoal que está em casa, naturalmente, está curioso, né? Saber o que é o C12, já sabe um pouco. Você tem dado aqui algumas informações altamente relevantes para um público que a gente sabe que precisa muito desse cuidado. Sim. Agora, você teria alguns testemunhos práticos, né, de transformação de vida mesmo, de visão do empresário e também do líder, que seria o chair, né? Aquele que está cuidando também de um grupo de empresários. Acho que seria bacana o pessoal em casa acompanhar o impacto desse projeto. Ótimo. Como eu disse, o C12, o membro do C12, ele vai ter acesso a um aplicativo do C12, que é só para ele. Tem o C12 Academy, que é uma plataforma com várias palestras, treinamentos, que ele pode fazer tudo de graça.
ele tem acesso a todo o conteúdo estudado desde 2018 até hoje. E uma coisa interessante, pastor Márcio, os temas não se repetem. No C12 começa com devocional, nós fazemos aquela roda da vida, roda de equilíbrio. Então, um empresário presta conta para os outros. É muito bacana. Para você ter uma ideia, teve um empresário que ele era referência em família para nós. E um mês ele chegou lá, quando ele foi apresentar a roda de equilíbrio, ele falou, olha, o que está baixo hoje, por incrível que pareça, é família. Aí o pessoal caiu em cima dele. Pô, logo você, cara, nossa inspiração, nossa referência. Aí ele, não, mas o mês que vem vai estar diferente. Eu prometo que eu vou sair daqui, vou trabalhar e vou... Então, na hora assim, ele saiu dali e nós fomos embora, ele ficou na recepção. Dali sentado no computador, ele já comprou a passagem para ir para Gramado com a esposa, uma viagem só os dois, 3 anos prometendo à esposa uma viagem. Então ele já marcou ali a passagem, marcou o hotel, saiu dali, comprou uma caixa de bombom para a esposa, levou um buquê, colocou ali já as passagens. Quando chegou em casa, era uma quarta-feira, na sexta-feira à noite eles desembarcaram para Gramado. 15 dias depois tinha a mentoria individual comigo. Aí eu cheguei lá e falei, pô, logo você, cara. Você deu nota 6, cara, de 0 a 10, 6 pro casamento, tu me arrebenta, tu é minha referência lá. Aí ele, não, aquele dia era 6, hoje é 10. Falei, para de palhaçada, hoje é 10, estou te falando. Fiz a viagem com a esposa, só não tá 3 anos devendo e tal. Peguei o telefone, liguei para a esposa dele. Minha amiga, teu maridão tá aqui te curtindo, que no dia do C12 era casamento nota 6, agora tá 10 em 15 dias. Que palhaçada é essa? Fala a verdade. Não, Pierre, no dia do C12 era 4. Não era nem 6. Era 4. Mas olha, vou te falar uma coisa. Ele chegou em casa transformado, marcou a nossa viagem, estava prometendo há 3 anos, e realmente hoje é 10. Pierre, eu quero agradecer pela existência do C12 na minha família e na nossa empresa. Então já fica aqui, falando Pierre, um testemunho, tem vários. Para o pessoal que está em casa, já mostrando que o C12 ele cuida do empresário, mas de maneira integral. Sim. Não somente da parte do empreendedorismo, não, integral, mas da família, naturalmente, e outros eixos. 3 pilares, pastor Márcio. No C12 trabalhamos com 3 pilares e é uma tríade, tem que ser seguida. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e o sucesso nos negócios, uma consequência do seu bom relacionamento com Deus, do seu bom relacionamento com a sua família. Nós não acreditamos num homem de sucesso, numa mulher de sucesso, que tem um grande negócio, mas que não tem uma base chamada Jesus Cristo de um lado e família do outro. Perfeito. Então, gente, você que está em casa, você já percebeu que é um ministério. Um ministério que você vai cuidar de um eixo da sociedade, muitas vezes impermeável e carente por essa natureza, que você vai poder implementar o seu chamado através dessa ferramenta e ainda ter uma excelente remuneração. Márcio, tem gente que chega lá no C12, cristãos, não são dizimistas, nunca deram uma oferta de verdade na igreja, nunca trabalharam na obra de Deus, sabe? Nunca dedicaram os seus talentos. Quando ele chega lá, ele começa a ver que os seus pares, o grupo, tem gente lá que lidera homens, outro lidera mulher, o outro faz não sei o quê, e são dizimistas fiéis. Então, o nosso compromisso lá é fazer com que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, volte para a sua igreja e seja comprometido com seus dízimos, com as suas ofertas, com missões, com ação social, que ele tenha um trabalho na igreja dele lá, que ele leve Cristo para a sua vida, para a sua família e principalmente, pastor Márcio, para a sua empresa. Pastor Pierre, uma aula aqui de C12, uma aula de empreendedorismo e uma aula de visão missional, você que está em casa. Eu vou pedir mais uma vez para colocar aqui na nossa tela, olha que bacana, gente. Entre em contato então com c12brasil.com.br, você vai falar com o pastor Pierre, que é chair do C12 no Brasil. Ele tem liderado esse grande movimento de cuidar dos empresários e você pode fazer parte desse grande mover de Deus no nosso país e que já alcança vários países no mundo. Quero agradecer, pastor Pierre, pela sua presença e já pedi ao Renato para deixar agendado ainda hoje a volta do Pierre aqui, porque a gente quer falar agora um pouquinho mais sobre a história de vida de Pierre e também o que resultou nesse livro que eu conheço bem, que é um livro que vai transformar a sua vida, a sua trajetória, um livro que fala sobre perdão. Pierre, a agenda então já posta, você volta e a gente continua essa conversa, mas agora falando sobre perdão. E está aí embaixo o site do C12 Brasil, você entra em contato hoje ainda e já começa essa conversa com o pastor Pierre Perecim. Vamos de música, porque o programa está chegando no final, mas antes tem música boa
falando ao seu coração. Como é bom te pertencer, olhar pra cruz e perceber, está vazia, mas te sinto tão perto, meu melhor amigo. Você já faz parte do meu ser. Olho pra cruz sem merecer tanto amor. Tua graça me invade, meu vencedor. Ao olhar pra cruz posso me lembrar que tua escolha foi me amar até o fim. E se eu quiser me aproximar de ti, tem que ser assim. Ao olhar pra cruz posso me lembrar que tua escolha foi me amar até o fim. E se eu quiser me aproximar de ti, tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Ao olhar para a cruz, posso me lembrar que a tua escolha foi me amar. Foi isso mesmo, Esther? Quem compôs essa letra? Coisa linda, né? Daniel Nunes, ele é daqui de BH, inclusive. Maravilha. Essa música pode ser achada no Spotify. Cruz, Daniel Nunes. Maravilha de letra, bem musicalizada e também de forma espetacular, né? Interpretada aqui pela Esther. Muito obrigado por esse presente para nós, né? Que música linda. Bom, nós estamos aqui com o Renato. Renato tem andado no estado de Minas Gerais, nosso CBM na estrada. É muita estrada, aliás, o pessoal que está em casa já sabe, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, então tem que andar muito, não é isso, Renato? É isso mesmo, pastor Márcio. Por onde você andou essa semana, Renato? Muito bem, boa noite, pastor Márcio, boa noite a todos que nos assistem. Dessa vez nós fomos longe, fomos aí mais de 500 quilômetros, chegamos ali em Carlos Chagas, aonde nós visitamos um quilombo que tem sido alcançado pelo Evangelho. Uma história linda, Quilombo Marx. Fomos recebidos ali por um pessoal muito abençoado, uma seminarista nossa. E só vocês vendo aí para a gente depois conversar mais um pouquinho. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos para o CBM na estrada acompanhar essa visita linda lá no Quilombo, em Minas Gerais. Queridos batistas mineiros, CBM na estrada. Olha, dessa vez nós rodamos para longe. Estamos no município de Carlos Chagas, no Quilombo Marx. Vamos ver como tem sido o trabalho desenvolvido aqui. Missões. Vamos lá com o nosso querido pastor Carlos Genival.
Vem comigo. O povo batista do estado de Minas Gerais tem como alvo principal alcançar todas essas comunidades. E as comunidades quilombolas, nós temos um número tão grande de pessoas, são várias comunidades em todo o estado de Minas Gerais, e nós estamos trabalhando, elaborando um projeto para enviar missionários para essas comunidades, porque é um povo carente da graça de Deus. E nós entendemos que onde o evangelho chega, ele transforma, ele liberta, ele muda as pessoas. Por isso que a Convenção Batista Mineira está trabalhando nessa direção, e é um prazer estar nessa comunidade aqui hoje, conhecendo essa comunidade fantástica. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Muito bem, nós estamos aqui na Associação Quilombo Marx. E eu vou entrevistar agora a presidente aqui da associação, a quilombola Claudiene Souza. Não é isso? Acertei? Acertei. Claudiene, você conta pra gente, como presidente aqui, não é, da associação de vocês, a entrada dos evangélicos aqui, você acha que de alguma forma agride assim as características de vocês, ou a igreja evangélica vem somar? Não, a igreja evangélica ela só veio para somar. Ela contribui muito para poder trazer as nossas raízes, né, para aflorar mais um amor para com o próximo e também para juntar a nossa comunidade. Com isso, com o evangelho, nós nos tornamos pessoas melhores. Muito bem. E a igreja ela tem trago ação social, trabalho com crianças. O que as igrejas evangélicas têm vindo aqui distribuir e fazer? Tem feito um trabalho de evangelização com as crianças, inclusive ano passado aqui teve, né, um trabalho com as crianças, foram distribuídas bíblias e tal. E tem trago missões também, que é outras igrejas que vêm falar da palavra, e com isso também a gente conhece outras histórias, né? Outros cenários de outras igrejas, que isso é muito bom também. É um trabalho excelente, não tem como recusar, não tem como questionar, reclamar, não. Bom demais, a igreja veio para somar, e que toda comunidade que se bem souber receba, porque a igreja ela apoia, ela ajuda, né? Faz com que o amor ele cresça, ele flui, faz com que as pessoas se aproximem, né? Porque até então havia muita distância, né, de uma pessoa para outra, né? E com a chegada da igreja, né, com a chegada da palavra, foi muito bom. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, a primeira igreja batista em Teófilo Otoni soube, através do pastor Márcio, o nosso executivo do nosso estado, que há um desejo de alcançar os quilombolas aqui em Minas Gerais. Então quando a irmã Rosinelli chegou para a nossa igreja, de imediato eu vi nela esta possibilidade, esta resposta de Deus para que, através da vida dela, uma serva de Deus, ela sendo trabalhada, sendo preparada, ela pudesse ser esta resposta para a nossa denominação, alcançar esse sonho, esse desafio de alcançar os quilombolas aqui no Nordeste Mineiro. Em 2013, foi quando os missionários chegaram aqui na comunidade, na casa de um primo meu, começaram a aplicar estudos bíblicos. Nesse dia, era um dia de quarta-feira, lembro como hoje. Eu compareci nesse estudo, antes católica, apostólica, romana, fé roxa. E então, a partir desse estudo, Cristo tirou as escamas dos meus olhos e eu pude enxergar a graça do Senhor. E a partir desse tempo, então, eu comecei a propagar o evangelho aqui com a minha família, os meus primos. Tivemos alguns impasses com pai, com mãe, com alguns primos, mas para a honra e glória do Senhor, nós passamos por tudo isso, permanecemos de pé. E assim como o Senhor falou no meu coração quando eu me converti, da mesma forma que eu fui alcançada, Ele iria me usar para alcançar outras pessoas. Saí daqui, fui para o Teófilo Otoni, estudei, fiz o curso de Direito, passei na prova da ordem, sou advogada atuante há 4 anos e também seminarista na primeira igreja batista em Teófilo Otoni, cursando o curso de teologia para ser uma missionária. Quando o missionário chega no campo missionário, no caso, numa comunidade como esta, ele tem que se adaptar à comunidade.
E quando o evangelho chega, ele chega para somar, para abençoar, não apenas no aspecto espiritual, mas também na compaixão e graça, considerando as necessidades reais da comunidade. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. É o CBM na Estrada, que viajou para longe, viu? Até a próxima, Deus abençoe. Nós vamos nos despedindo aqui e seguem vocês aí no estúdio. Renato Lopes para o programa CBM ao vivo. É com vocês aí. Ei, gente, vendo essa comidinha ali do fogão de lenha, essa hora já deu até vontade de ir lá para Carlos Chagas. Você viu que o pessoal do programa aqui é meio a jato, né? O Renato estava lá em Carlos Chagas, mas já está aqui nos estúdios para contar para a gente que experiência gostosa. Uma experiência, pastor, incrível. Nós estamos fazendo um documentário, que é o documentário da nossa campanha de missões. A campanha mesmo acontece em junho, mas a gente já está gravando desde dezembro. Isso aí eu fui lá em dezembro para fazer essas gravações. Pastor, não deu tempo de contar na matéria, porque a matéria é curta, mas essas meninas, por exemplo, a Rose, quando ia para o culto, quando voltava, a casa estava fechada. Meu Deus. Ela ficava trancada para o lado de fora e os pais não aceitavam. Eles sofreram assim grandes obstáculos, mas não negaram a fé no Senhor. E o Senhor tem que ver, todo mundo tem que ver que história linda. Na nossa campanha de missões, voltaremos com esse documentário lindo de Rose e de sua família, que hoje a maior parte está toda alcançada e transformada pelo Evangelho. A gente tem visto, Renato, que essas suas viagens têm contribuído, né, e produzido um documentário, literalmente um documentário, que vai ficar marcado aí para a história dos batistas mineiros. O programa está passando aqui, a matéria, e eu falei com o Renato aqui enquanto a gente assistia, perguntando, eu falei, e as casas, você não filmou? Não, filmamos tudo, que ficou aquele gostinho de quero mais, isso né? Aí. E ele já disse, então a campanha de missões 2026, você vai ver o documentário completo. Lindo, emocionante, todo mundo chorou lá. Eu que estava entrevistando chorei, quem deu depoimento, muito lindo. Maravilha. Então, inclusive, já fica também aquele desejo de visitar, né? Verdade. Então, Carlos Chagas, a região ali de Teófilo Otoni, que é a região de Nordeste Mineiro, não é isso? Isso mesmo. Que maravilha. Gente, então fica aí para você que quer fazer uma viagem missionária com a sua igreja. Quem sabe, né? O nosso ônibus está chegando aí, Vida na Estrada. Aliás, a gente vai ter um programa aqui depois só para falar sobre o Vida na Estrada. Gente, eu já estive lá visitando o ônibus em Curitiba, tá ficando maravilhoso. A gente vai falar sobre ele aqui no seu CBM ao vivo. Muito bem, agora a gente dá uma pausa aqui com o Renato e a gente já vai lá nos estúdios com o pastor Ramon Márcio de Oliveira, ele que recebe essa noite, mais uma vez, o professor Valceni Pereira Braga para falar de educação. Vamos juntos. Pastor Márcio, nós estamos aqui mais uma vez com educação em pauta, temas tão relevantes, a importância e a grandeza da educação e a importância e a grandeza da nossa rede batista de educação. Estamos aqui mais uma vez com o professor Valceni Braga, que é o CEO dessa rede tão relevante, não só em Minas Gerais, mas hoje já em vários estados do Brasil. Muito obrigado pela presença, professor Valceni. Muito obrigado, pastor Ramon. É muito bom estar aqui para conversar sobre essa matéria tão importante para o desenvolvimento humano, que é a educação. A gente sempre tem uma matéria especial sobre o que o colégio está fazendo. Vamos lá com a Daniela Savassi assistir essa belíssima matéria sobre a vida do Vinícius.
Hoje vamos conhecer a história do Vinícius, aluno do Colégio Batista Unidade Castelo. Ele é um rapaz muito decidido e que sonha em estudar fora. E eu estou aqui no Colégio Batista, Unidade 2 do Castelo, neste ambiente super esportivo, com este rapaz aqui, que é um aluno atleta de vôlei, jogador de vôlei. Eu até sentei, porque olha o tamanho dessa figura. Vinícius, tudo bem, Vinícius? Tudo bem, e você? Tudo ótimo! Nós estamos aqui, nós vamos falar de vôlei, mas não vamos falar só de vôlei, porque este rapaz está se preparando para estudar fora do país. É isso mesmo, Vinícius? É isso mesmo. A escola começou agora, com um programa de high school, que a gente pode ter a possibilidade de fazer tanto o ensino médio brasileiro, quanto o ensino americano também, para quando formar no terceiro ano, daqui 2 anos, eu conseguir tanto o diploma brasileiro como o diploma americano. E aí eu entrei nesse programa da escola, que vai começar no início do ano que vem, para conseguir pegar esses 2 diplomas e aí conseguir uma vaga mais fácil para algum college lá nos Estados Unidos e poder ter esse ensino facilitado. Vinícius é um aluno exemplar. Além de amar o vôlei e ser um ótimo esportista, se dedica a ajudar outros colegas dando aulas de reforço em seu tempo livre, como nos conta a coordenadora Lira Silveira. Eu acompanho o Vinícius desde muito cedo, desde o 6º ano. Então, desde sempre, o Vinícius ele demonstrou esse interesse não só pela área esportiva, mas também esse sonho de estudar fora. Mas desde sempre o Vinícius também demonstrou uma força de vontade, equilíbrio e uma dedicação muito grande, sendo sempre um estudante com destaque acadêmico ao longo das etapas. Então, nas Olimpíadas externas, o Vinícius também sempre foi um destaque. Então, desde muito cedo, nós percebemos nele esse potencial para esse projeto. E ele, obviamente, manifestou interesse. Desde o início, ele ficou muito animado e hoje já está matriculado para participar e, se Deus quiser, já assim que ele concluir, poder finalizar os seus estudos, fazer a sua formação superior fora do Brasil. E o Vinícius, para realizar o seu sonho, participa do projeto High School do Colégio Batista, que tem como slogan uma escola, 2 diplomas. Vamos conhecer? Vários estudantes que já tinham esse sonho de estudar fora. Então, as famílias ficaram muito felizes, ficaram muito surpresas quando nós anunciamos o projeto, nós tivemos uma reunião e eles ficaram muito animados, os estudantes ficaram eufóricos com essa possibilidade. Nós fizemos com esses estudantes um teste de proficiência, nós já somos uma escola bilíngue, então, a partir daí, nós já temos esse diferencial que permite que os nossos estudantes já tivessem uma base sólida e agora esses estudantes já estão preparados para que no próximo ano eles comecem a estudar com a educação 100% em língua inglesa e ter uma infinidade de possibilidades para o seu futuro. Ao final da 3ª série do ensino médio, os estudantes que fizerem o high school, eles saem tanto com o diploma brasileiro quanto com o diploma americano. Então, uma oportunidade inovadora, uma vez que a Rede Batista sempre trabalha na inovação, sempre nessa capacitação técnica dos nossos estudantes, não só a capacitação técnica, mas também a capacitação socioemocional, e agora a gente traz mais essa oportunidade de ampliar horizontes para os nossos estudantes. De que forma que o Colégio Batista tem te ajudado, te apoiado nesse sentido, Você acha que se você tivesse em outro colégio, você teria o mesmo apoio? Não, acho que o Batista ajuda bastante, tanto primeiro na questão esportiva, que já vem desde o ano passado, então eu treino todo dia lá no clube, eu tenho meus compromissos com o Olímpico, e aí o Batista, ele sempre, se eu preciso de sair mais cedo, ou se eu preciso de negociar alguma prova, eu sempre posso falar com a coordenadora, e a coordenadora me ajuda nesse sentido, de adaptar a rotina, para eu poder manter tanto o desempenho esportivo quanto o escolar. E agora vai começar no início do ano que vem com o high school também, Então essa questão de ter tanto o ensino americano quanto o ensino brasileiro vai ajudar bastante também quando eu quiser tentar buscar essa vaga fora do Brasil. E outro colégio você acha que você não teria isso? Não, acho que não. Aí eu não sei também. Mas eu acho que não. Acho que a estrutura do Batista é muito boa para o que eu estou pensando agora. E como é que tá o seu coração, o coração da família, de pensar em sair daqui e aí, ser sozinho lá fora? Meu coração tá tranquilo. É algo que eu sempre quis. Agora a mamãe passa um aperto lá. Ela sempre brinca comigo, fala que não sabe como vai ficar longe de mim.
que às vezes eu viajo para competir, né? A gente fica tipo uma semana, meia semana fora e a mamãe já fica ligando o dia todo, mandando mensagem, perguntando onde eu tô, e aí vamos ver como ela vai adaptar, mas espero que dê tudo certo. E aí, ficou animado? Aqui no Colégio Batista, o seu filho pode alçar voos maiores. Já começou a organizar os passaportes das crianças? É isso, quer saber mais? Entre no site da Rede Batista, que está aí no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi, para o CBM ao vivo. É com vocês no estúdio. Excelente! Fiquei esperando a Dani Savassi fazer ali uma jogada de vôlei, pelo menos ali, entrar na onda do negócio, mas, meu Deus do céu, o Vinícius realmente está de parabéns, é um esportista, mas também com planos internacionais, né? O mundo é isso mesmo, né? A língua está se tornando cada vez mais, o inglês não é mais uma segunda língua, é uma língua global. O Colégio Batista que já é bilíngue, né? E agora nós temos aí algo interessante, muitas curiosidades, né? Que com certeza os telespectadores têm. E eu já começo perguntando, professor Valceni, high school é um termo equivalente para o que nós chamamos aqui de ensino médio, só que nos Estados Unidos. O que seria isso, high school, no Colégio Batista? Primeiro, me convém responder, pastor Ramon, é que o Colégio Batista, ele pratica, oferece para os seus estudantes uma educação integral. Isso quer dizer, trabalhar o estudante em todas as dimensões principais. E nós também temos outro termo que é a educação de verdade, e por isso é que nós entendemos que nós estamos preparando e fomos contratados pelas famílias para isso, para ajudar na transformação de vida e preparar as crianças e adolescentes para vivenciar as complexidades desse mundo, né? Ou seja, eles precisam ser cidadãos que possam vivenciar o seu dia a dia, não somente na sua cidade onde nasceram, mas no mundo inteiro. Então, para isso, a escola precisa abrir portas para o mundo. É o que o Colégio Batista está fazendo com os seus estudantes. Nós estamos abrindo portas para o mundo. Nós queremos que os nossos estudantes, eles possam, ao concluir o ensino médio aqui no Brasil, eles possam escolher qualquer universidade do planeta onde eles queiram ir, eles podem ir para lá. Se ele quer fazer artes, pode ir para Florença. Se ele quer fazer tecnologia, pode ir para outro país que ele queira, né? E para isso é necessário que ele esteja desenvolvendo algumas habilidades e competências próprias desse contexto global. Por exemplo, o domínio da segunda língua. Então, ao oferecer então esse programa High School, nós estamos oferecendo então a possibilidade que esse estudante já comece aqui, durante o ensino médio, já vivenciar parte dessa cultura que ele vai enfrentar no exterior, lá no seu ensino superior, quando ele for estudar fora. Então, ele já está, ao participar do nosso high school, ele já está, por exemplo, formando um network global, né, com outros estudantes, ele já está entendendo um pouco aquela cultura lá onde ele vai estar inserido daqui a pouco, né? E cultura é algo assim que tem as suas complexidades, é necessário que a gente esteja preparado para vivenciá-las, né? Então, eu creio que o high school do Colégio Batista, ele cumpre diversas finalidades na vida do estudante e tivemos nesse lançamento agora a partir de 26, estamos oferecendo em diversas escolas nossas, tivemos boa aceitação dos estudantes, formamos turmas em muitas escolas, né? De forma que eu vejo a animação aí do Vinícius, né? E eu fico feliz porque nós estamos contribuindo para que o Vinícius, ele realize os seus sonhos, assim como outros colegas dele que estão matriculados na nossa escola. Excelente. Professor, o que é o programa High School, né? A gente, inclusive, ouviu falar sobre uma preparação que habilita o indivíduo a se tornar depois um cidadão, né, de uma universidade americana, por exemplo, né? Mas como é que é isso para um pai que está nos assistindo e começou a se despertar pela importância? Achei muito interessante isso. Como é que seria isso? Como a gente explicaria o programa High School que está hoje em parceria com o Colégio Batista? Eu vou resumir. O estudante, ele, pela manhã, no ensino médio, né? Ensino médio, então ele faz o programa brasileiro pela manhã,
e em algumas tardes ele vai estudar no modelo, no currículo americano, através de uma parceria que nós temos com a escola americana. Então, ele está fazendo o currículo brasileiro, mas ao mesmo tempo ele está complementando com o currículo americano. Então, ao final do ensino médio, ele recebe 2 certificados, um concluindo o ensino médio brasileiro e o outro o ensino, o high school, né, vamos dizer, o ensino médio americano. De forma que, como ele terminou esse high school num programa americano, na sequência lá, então ele é aceito com muito mais facilidade nas universidades americanas. Tem canais privilegiados para ele, né? Agora, cabe ressaltar ainda, o pastor Moquê, para participar do high school, é necessário que o estudante ele tenha certa fluência no inglês, né? Porque as aulas elas são ministradas em inglês, né? Então, quem fala só português não pode participar do high school. Por isso é que o Colégio Batista Mineiro também está investindo no ensino da segunda língua há quase 8 anos, desde o infantil. Crianças a partir de 3 anos de idade têm aulas em inglês todos os dias. Né? Todo dia tem uma aula em inglês. Em alguma disciplina, o professor só vai falar inglês com a criança. Então, ela vai se desenvolver e quando chegar aí no ensino médio, ela está habilitada para enfrentar o high school, né? Porque ela já está com domínio do segundo idioma. E é necessário. Na verdade, um step, né? Um passo além que o colégio oferece, um plus hoje em dia, né? Para a educação também da língua inglesa, a língua tão importante que é a língua global. É necessário que os nossos filhos estejam preparados para vivenciar as diversas culturas. Não é fácil você viver a sua vida inteira, daqui para frente vai ser difícil. Na mesma cidade, você vai ser contratado por empresas multinacionais, você vai estar trabalhando em equipes diversas. Você está aqui, mas você está trabalhando com um chinês, um japonês, online, em trabalho em equipe. Então, você tem que desenvolver essas habilidades e competências próprias, né? De trabalhar com outras culturas, entendê-las, fuso horário diferente, né? E trabalhando no mesmo projeto, né? Às vezes, são pessoas que nunca vão se encontrar pessoalmente, mas estão trabalhando em conjunto, né? Uma nova habilidade desse tempo é trabalhar em equipes remotas, por exemplo, né? Mas há outras habilidades e competências que nós precisamos desenvolver. E as escolas não podem ficar no modelo básico do passado. Elas precisam abrir portas para o futuro para os seus estudantes, né? E, inclusive, essas portas de outras culturas, né? Então, é necessário os intercâmbios culturais, né? Com vários países, não somente com os Estados Unidos, mas com a Europa e Ásia, né? É importante que o estudante ele possa, quando possível, ele vivenciar essas outras culturas, se deslocando para lá numa excursão ou fazendo programas de intercâmbio, ou nesse high school, como nós estamos oferecendo, onde ele já está tendo aulas, né, em outra cultura, começando a vivenciar outros tipos de avaliação, por exemplo, outros tipos de currículo, né? Ou seja, fazendo imersão naquela cultura acadêmica de outro país. Isso enriquece bastante os estudantes e, com certeza, eles vão colher os resultados desse investimento. A família, ela precisa saber que é um investimento que tem elevado retorno para essa vida, né, que nós vamos viver aqui nessa terra, né? A longevidade está bastante grande, viver 90, 100, 100 e tantos anos, né? Daqui para frente, essas crianças adolescentes vão viver muito. Então, se elas viverem dessa forma mais preparadas, né, para poder aproveitar o que o mundo oferece de possibilidade de conexões, né, de network, né, e de fazer negócios, de empreender, então nós vamos deixar um legado muito mais rico enquanto nós vivermos aqui nesse planeta. Parabéns ao Colégio Batista, essa matéria ficou completa, objetiva, sensacional, está claríssimo. Parabéns para o Vinícius, parabéns para a Dani, e nós temos os esclarecimentos diversos, não só aqui neste programa, mas também o Colégio Batista Mineiro está para atender vocês, para conhecerem melhor sobre o high school. É uma proposta sensacional. Você viu como ele chamou a mãe no final? Para mim, isso é valor que o colégio também incentiva. A importância que ele deu às preocupações da mamãe. Que coisa linda isso, né? Eu percebo isso no dia a dia, na minha casa, o colégio lida com valores. Para quem achar que a educação ela é cara, experimente a ignorância. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um CBM ao vivo.
Pastor Pierre continua conosco aqui, porque nós vamos ter um momento de oração. Antes, ele vai se despedir e deixar aqui uma informação importantíssima para você que é pastor. E, na sequência, ele já vai orar por sua vida, pela sua família e, quem sabe, pelos desafios que você tem passado. Pastor Pierre, foi uma alegria tê-lo aqui e eu sei que você tem notícia aí para fechar esse momento do C12 para todo mundo que está em casa. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu deixei para o final porque queria que os pastores atentassem para esse recado. Nós temos, para cada grupo do C12, nós temos um assento para pastor. Inclusive, nós temos um pastor batista, que é uma referência nacional, que hoje tem assento no C12. Ele era pastor auxiliar na PIB de Curitiba e fazia parte do C12 como membro. Tornou-se pastor titular, que é o Michel Piragini, e ele hoje continua como membro do C12. Qualquer informação sobre o C12 Brasil, é só falar com ele. Tá bom, querido? Muito obrigado. Vamos orar? Vamos orar. Oh, Deus querido, que maravilha estar aqui neste lugar. Que bom poder saber que esse canal, que é um instrumento nas tuas mãos para abençoar vidas, tem sido usado pela CBM, Deus, para abençoar tantas famílias. Aqui em Minas Gerais, em outros estados, quantas pessoas estão sendo alcançadas. E eu te louvo por essa oportunidade. Que o Senhor continue usando o pastor Márcio, usando toda essa equipe que tem aqui nos bastidores, trabalhando para fazer esse programa acontecer. E de uma forma especial, Pai querido, quero te entregar cada pessoa que está ao alcance de minha voz, que está me assistindo, que só possa abençoar esta pessoa. Que a mão do Senhor continue como um telhado sobre esta família, sobre esta igreja, sobre esta empresa representada por esta pessoa. Pai querido, que as pessoas ao entrar nesta casa ou nesta empresa, que ela seja abençoada, que ao sair, ela saia abençoada. Que o Senhor abençoe, Pai amado, o casamento desta pessoa que está ao alcance de minha voz, que haja paz neste casamento, que o Senhor possa blindar este casamento, blindar os seus filhos, que o Senhor possa acrescentar na vida desta pessoa, em seus negócios. Pai querido, pessoas enviadas pelo Senhor como resposta das orações da tua serva e do teu servo. Que haja nesta casa, nesta empresa, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Abençoe a vida financeira desta pessoa, desta família, desta empresa. Que a mão do Senhor continue derramando bênçãos sobre estas pessoas que estão assistindo esse programa. E de uma forma especial, Pai amado, toma o estado de Minas Gerais em tuas mãos. Que as mãos do Senhor sejam o telhado deste estado tão maravilhoso. Que o Senhor continue salvando vidas, resgatando as almas. E, Pai querido, neste ano, que é um ano de eleição, que o Senhor dê sabedoria a este povo para escolher os seus representantes. Que tenhamos paz, ó Deus, neste processo e que o Senhor nos dê a alegria de, no final de 2026, estarmos celebrando as grandes vitórias que o Senhor vai dar a cada um de nós. Receba nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Bom, o programa, como você sabe, está chegando ao final, mas os nossos conselheiros da Touch Peace estão agora de plantão para conversar com você. Aqui embaixo da tela do seu televisor ou do seu vídeo, você tem aí o QR Code. Você pode escanear no seu celular, baixar o aplicativo gratuitamente e os nossos conselheiros estarão a postos. Esse é o aplicativo Touch Peace, o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional, gratuito, em videochamadas e 24 horas. Então venha com a gente, faça a sua chamada nesse momento e você pode abrir o seu coração. Vamos terminar o programa, mais um pouquinho de música boa, música que fala ao seu coração e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.